passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras que eu digo a vocês e que estão escritas na palavra de Deus, no livro sagrado, elas não hão de passar. Louvado seja o nome do Senhor. E como foi escrito pelo discípulo, o seu seguidor, Mateus, que, por sinal, Mateus, ele era pecador, era um cobrador de impostos. E naquele tempo, Mateus, ele era visto, de certo modo, como inimigo da pátria. Por quê? Porque ele era um cobrador de impostos. Conhecido também como Levi, Mateus, ele seguia o mesmo segmento dos cobradores de impostos, que ali cobrava além do que devia cobrar, ou seja, usurpava o povo. Mas certa vez Jesus, andando pelas cidades, pelas ruas daquela cidade, se depara com Mateus, na sua banquinha ali, fazendo as suas cobranças. Ali talvez existiam algumas filas para pagar os impostos, e Mateus estava ali. E Jesus, fitando os seus olhos em Mateus, olha para ele e diz apenas uma palavra: Mateus, segue-me, vinde após mim. E a palavra do Senhor nos diz e nos revela que Mateus, ao olhar para Cristo e ouvir a voz de Cristo lhe chamando, ele não pensou duas vezes. Largou a sua banquinha, deixou tudo que estava ali e passou a seguir a Cristo. Passou a pisar as mesmas pisadas que Cristo deixava pelo caminho. Passou a caminhar no mesmo caminho que Cristo traçara para que ele pisasse, caminhasse e andasse. Louvado seja Deus. Assim como também o apóstolo Pedro e todos os demais discípulos caminharam pisando nos rastros de Jesus, ou seja, no mesmo caminho que Cristo estava. Até porque o próprio Cristo, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia! Essas três coisas é o essencial para que todo e qualquer ser humano chegue ao céu. Conhecendo a verdade, seguindo o caminho, nós temos vida verdadeiramente dentro de nós. E essa vida só se consegue através da pessoa de Jesus Cristo em nossas vidas. Por mais que o ser humano, ele tente, escute bem, ele tente preencher o espaço vazio que está dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro do mais íntimo do seu ser, com qualquer outra coisa aqui da terra, com bebidas, com farras, com festas, todas essas coisas, com drogas. Esse espaço jamais, escute bem, jamais será preenchido por essas coisas. Porque esse espaço cada vez mais será gigantesco dentro dele, até então que ele não conheça aquele que consiga preencher esse espaço. Perceba que não será o seu pai, não será a sua mãe, não será a sua esposa, não será o seu esposo, não será a sua namorada, não será o seu namorado, não. Não será nada desta terra que consiga preencher o espaço que está aí dentro, a não ser Jesus. Glória a Deus. Jesus disse: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Mas libertará do quê? Do pecado. Porque é somente conhecendo a Cristo, aquele que veio a este mundo, na missão de cumprir, sendo morto por nós, lá na cruz do Calvário, derramando todo o seu sangue, é somente Ele que consegue fazer isso. Aleluia. Não existe atalhos para chegar ao céu. Só existe um caminho, e um caminho.
Não existe muitos caminhos, 2 nem 3. Só existe um caminho e um caminho, que é Jesus de Nazaré. Amém. Louvado seja Deus. Pois bem, mas como a gente leu aqui, a gente leu um texto que fala acerca da volta de Cristo. Mas para falar sobre a volta de Cristo, seria necessário falar primeiro quem foi Ele, tudo aquilo que a gente falou anteriormente, sobre seus discípulos, em especial Mateus, o escritor deste evangelho. Mas a gente sabe que os dias que a gente vive hoje, coisas que está escrito ali, que a gente leu, já está acontecendo. Aconteceu muitas delas, está acontecendo no dia de hoje, e muitas outras coisas acontecerão. E a principal que nós aguardamos é, mediante todas essas coisas que se cumprirem e se cumprem até o dia de hoje, a volta iminente de Jesus Cristo. Mas a Bíblia nos revela e nos diz que só subirá com Ele no seu retorno aqueles que estiverem preparados. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Preparados. É certo que você talvez esteja aí conversando com você mesmo e dizendo para você mesmo, mas que conversinha é essa? Vocês pregam tanto sobre isso há tanto tempo, há muito e muito tempo, e Jesus ainda não veio. Pois é, muito bem, porque Ele ainda tem tido misericórdia de você. E não quer que você esteja despreparado para que naquele grande dia você suba com a igreja. Louvado seja Deus. Essa volta é uma volta que está escrito na palavra, está escrita na agenda do Deus Todo-Poderoso, do qual nem mesmo Jesus Cristo Ele sabe o dia nem a hora, como está escrito na palavra de Deus. Nem os anjos do céu, nem o Filho, unicamente o Pai. Louvado seja Deus. Mas isso, como foi lido aqui, todas essas coisas, guerras, rumores de guerras, pestes, doenças, fomes, apostasia, esfriamento espiritual, são sinais da volta de Cristo. E Jesus, Ele é tão bom, mas tão bom e misericordioso, que Ele não disse o dia, mas deixou os sinais inseridos na palavra de Deus, para que ninguém seja pego desapercebido. Louvado seja Deus. E Ele nos ama de uma forma tão tremenda e terrível ao mesmo tempo, que não se compreende esse tamanho amor, que deixou os sinais, para que nós que estamos aqui hoje como igreja, e você que nos ouve aí como ouvinte da palavra de Deus, não seja pego desapercebido. E que se volte para Cristo, e que se volte para o Senhor, que se volte para a pessoa de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque existe 1001 amigos, talvez você tenha hoje, mas nenhum desses seus amigos consegue levar você para o céu. Mas existe um amigo em especial chamado Jesus Cristo. É este mesmo amigo que estende as mãos para você nesta tarde e que diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que estão oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso, refúgio para vossas almas, porque o meu jugo, ele é suave, e o meu fardo é leve. Jesus te dá a opção e a oportunidade nesta tarde, de você jogar de sobre os seus ombros o fardo pesado que você carrega até o dia de hoje, até este momento, e Ele colocar sobre você um fardo leve, um fardo que você, levando ele consigo, você consegue chegar até o céu. Este fardo, ele não é pesado, como bem disse Jesus Cristo, é leve. E que por mais que surjam dificuldades no caminho, quem é que não passa por dificuldades?
tribulações, lutas, todo mundo passa. A única diferença é que nós passamos com Jesus Cristo, e aqueles que não o receberam ainda passam de certo modo sozinho e não sabe como se resolverá a sua situação, a sua causa. Mas aquele que anda com Cristo, de mãos dadas com Cristo, ele sabe muito bem quem resolverá a sua causa, quem o ajudará neste caminho e quem o dará a possibilidade de chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. É este mesmo Jesus Cristo que nós pregamos nesta tarde e apresentamos Ele a vocês. Porque quando a gente olha para nós, todos nós que estamos aqui, sem exceção de nenhum, todos nós vivíamos no mesmo lamaçal e achávamos até bom e maravilhoso, porque não existia regras, era uma coisa desordenada, porque é desse jeito que o mundo vive, nas portas largas, na porta larga e no caminho largo, ou seja, de qualquer forma se vive e se caminha nele. Mas a gente entende, sabe, e você até sabe também, por isso que ainda não quis, não o recebeu, não o aceitou. É que se um dia dizer sim para Cristo, sabemos, você sabe muito bem, que terá que renunciar à sua própria vida. E fazer isso não é fácil. Fazer isso não é fácil, mas a gente entende que é necessário. É necessário se despojarmos de nós mesmos para assumirmos a nova identidade que Cristo nos otorgou através da sua palavra, mediante a fé no Filho de Deus, recebendo o seu Espírito Santo como sinal da promessa de Deus, como prova viva em nós, porque Ele flui dentro de cada um de nós, de que Jesus está conosco, que sem Ele não somos ninguém. Talvez você olhando para nós que estamos aqui, esses crentes parecem que não tem o que fazer, se engana. Nós nos despojamos de nós mesmos, nós renunciamos a nossa vida, o nosso tempo, porque nós sabemos que estamos investindo no reino. Nós sabemos que estamos investindo na nossa própria vida. Nós sabemos que estamos investindo também na sua vida. Porque se nós ficássemos apenas resguardando aquilo que Cristo nos deu e não apresentássemos diante destes e vocês que nos ouvem, seríamos hipócritas. Sim. Seríamos mesquinhos. Sim. Porque iríamos querer apenas Cristo só para nós, mas Jesus nos dá essa oportunidade, nos dá esta ordem dentro da sua palavra, para que a gente vá, leve o evangelho a toda e qualquer criatura, e a Bíblia continua dizendo: aquele que crê e for batizado em nome dele será salvo. Aleluia.